Pensar que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos ser transformados. E esse lugar que Ele preparou para nós não haverá mais luta, mais pranto, tudo isso vai ter passado. E tudo isso Ele fez porque nos ama muito. O amor de Cristo me constrange. Hoje nós vamos conversar sobre ética e moral de Jesus. Aquele que tem as marcas de Jesus em sua vida, o seu comportamento vai dizer isso. Pode abrir a Bíblia lá em Salmos 40, versículo 8, por favor. Em seguida nós vamos orar. Salmo, capítulo 40. Salmos, capítulo 40, versículo 8. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença. Mais uma noite, nós estamos findando a semana do Calvário, onde nós relembramos da sua vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Durante essa semana nós falamos sobre diversos temas, mas todos eles estão relacionados com uma vida de relevância, uma vida de relacionamento com o autor dos quadros. Pai amado, que nesse momento o Senhor vai falar ao nosso coração através do estudo e da meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmos capítulo 40, versículo 8 diz: Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. A Tua lei está dentro do meu coração. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ética e moral. O que é ética? A ética, de acordo com o dicionário de Chaeres, é o conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Isso é muito importante, pois tem a ver com nossa conduta, com a maneira como nos comportamos uns com os outros. É bom ter a ética correta, ela nos ajuda a sermos boas pessoas. Vamos dizer que nós estamos andando no metrô, normal, e aí quando uma pessoa levanta e deixa a carteira, e você viu quem foi a pessoa, e você, qual é o seu comportamento ético? Levantar, pegar a carteira e ir atrás da pessoa para devolver a carteira, certo? Isso é um comportamento ético que está relacionado com os princípios morais que você tem. A ética e a moral, elas andam juntas. A ética, ela, hoje em dia a gente pode dizer, é comum as pessoas dizerem que é relativo, né? As pessoas vivem as suas vidas pensando naquilo que é o ideal para elas, que está dentro da ética delas. E nós, como cristãos, nós temos um princípio a seguir. Uma pessoa bem próxima a mim falou que não acreditava em Deus e nem nessas questões de céu e nada disso. E eu disse para ele: olha, tudo bem, você não acredita, mas vamos dizer que você esteja certo, que Jesus não existiu e que o céu também não existe.
E aí eu agi com o meu irmão, com o meu próximo, com amor, com compaixão. E eu vivi uma vida de serviço. E a minha vida foi uma vida em que fazer o outro bem, fazer bem às pessoas, foi algo que fez parte de toda a minha vida. E no processo, eu não quis usar bebidas alcoólicas, nem fiz uso de drogas, e eu não passava noites e noites acordada nas festas. Isso foi ruim. Eu tenho, no final da vida, consegui viver mais tempo, porque eu tenho mais saúde. Eu não acabei com a minha vida com o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Eu vivi uma vida onde eu fui relevante para as pessoas à minha volta. Isso é ruim? Mesmo que você esteja certo disso aí, mesmo que você esteja certo que não é o caso, valeu a pena cada minuto da minha vida. Hoje em dia não é comum falar de ética ou de moral, já que esses conceitos revelam o respeito por normas de conduta e proceder geralmente estabelecidas pela sociedade, pelas instituições ou pelas religiões. E no mundo de hoje, as pessoas consideram a ética e a moral como assuntos pessoais, não devem ser impostas a ninguém. Inclusive chegaram a relativizar o que é verdade, chamando de minha verdade ou sua verdade. Eu até falei com vocês umas noites atrás, não sei se foi, acho que foi umas noites atrás, que eu fiz terapia com uma pessoa que não era cristã. E aí ela falou para mim assim, eu falei assim para ela, eu acredito nas verdades escritas na palavra de Deus. Eu acredito que Jesus é o caminho da verdade. E aí ela falou assim, não existe essa história de a verdade está na Bíblia. E o que deve ser relevado é a sua verdade. Ela falou assim para mim, é a sua verdade. E aí iniciamos, não foi bem uma discussão, mas ela realmente queria muito me convencer de que a forma dela chegar era correta. E aí eu falei para ela, olha, esses princípios não há negociação. E aí ela parou de falar, né, desses assuntos, e aí seguimos para outras questões, mas é exatamente assim que o mundo vê. É a sua verdade. Não importa com quantas pessoas você queira se relacionar, é o que é bom para você. Jesus veio para mostrar que a lei é muito mais do que simplesmente algo para você repetir automaticamente. Jesus veio mostrar que o adultério, por exemplo, ele é muito mais do que você se relacionar com outra pessoa. Começa bem aqui. Se você pensar de uma forma maldosa com aquela pessoa, já está liberando. Se você, mais ainda, como fala de matar alguém, se você matou esse alguém no seu coração, você já matou. Jesus veio mostrar que era muito além do que aquelas normas a seguir, aquelas regras a seguir, que era algo que precisava estar dentro. E assim, e só assim, as transformações, as mudanças seriam realmente relevantes na vida do ser humano. A ética de Jesus é baseada em fazer a vontade de Deus, que a gente acabou de ler agora. Agrada-me fazer a tua vontade, Salmos 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração.
Esse texto resume um princípio que Jesus ensinou e viveu durante sua vida na terra. Para ele era de suma importância fazer a vontade de Deus, seu Pai, e guardar sua lei, porque essa lei expressa seu caráter. Em outras palavras, o ensinamento básico da fé judaica e cristã é que a ética e a moral são definidas por quem? Por Deus. E ele nos comunica isso através de sua revelação, a Bíblia. Os 10 mandamentos expressam os princípios morais de Deus sobre o que é certo e o que é errado. Como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Está escrito aqui. Como eu devo seguir minha vida? Pautado em quê? Está escrito aqui. Na antiguidade, as pessoas pautavam as suas leis que estavam voltadas para alguém soberano, um rei. E esse rei ditava as regras, o que podia, o que não podia fazer, o que era certo e o que era errado. Mas muitas dessas vezes, esse rei tinha os seus caprichos. E aqui fala do tirano Nero, o imperador Nero, que apesar da sua educação filosófica refinada, tornou-se um tirano moral, lascivo e assassino de sua esposa e de sua mãe, por repreendê-lo. Ele provocou a primeira perseguição contra os cristãos de Roma, que estiveram dispostos a sacrificar suas vidas por Cristo. Ele perseguiu os cristãos, mandou matar os cristãos, e cada cristão que ele matava, um monte nascia de pessoa. E aí, um autor cristão posterior disse: você não vê que os cristãos lançados às feras para que neguem o Senhor não são vencidos? Você não vê que quanto mais eles são castigados, mais outros aparecem? Por que isso acontecia? Pela convicção e a fé dessas pessoas, que eles acreditavam e eles seguiam isso até o fim, mesmo perdendo as suas vidas. A fé em Jesus era tão profunda e enraizada neles, que eles estavam dispostos a dar a própria vida por isso. E você respeita ou não respeita alguém que acredita tanto em algo que pode morrer por aquilo? E por eles quererem tanto defender a fé, outros começaram a se perguntar: o que há nessa fé? O que há nesse Jesus que eles estão defendendo, mesmo à beira da morte? Quando as pessoas olham para mim e para você, elas também se sentem atraídas por esse Jesus que servimos? O exemplo da vida deles, juntamente com a coragem diante da morte, pregava de sua ética superior. Porém, por que Deus tem direito de definir o que é ético e moral para nós? Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Vou pedir para que alguém leia para mim mais alto, pode ser? Vamos fazer diferente hoje? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Por que Deus tem autoridade para dizer o que é certo e o que não é? Ele sabe qual é a melhor maneira de vivermos e levarmos uma vida feliz, proveitosa e plena. Aqueles que escolheram seguir os ensinamentos de Deus sobre a ética e a moral, viram que Deus
Ele vai estar conosco todos os dias. A santa lei de Deus é baseada no amor a Deus e ao nosso próximo. Vamos abrir lá em Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 37. Até o 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei de Deus, ela é a essência da lei de Deus, é o amor. Na sala de aula, quando os aluninhos, eu tenho um especial que gosta muito de bater. E aí, toda vez que eu pergunto, por que você está batendo no amigo? Ele sempre diz, não sei. É a resposta dele, não sei. E aí, todas as vezes, eu chamo ele perto de mim e falo: meu amor, você gosta de apanhar? Ele falou assim: não, titi. Pois é. Nós só fazemos com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. A lei de Deus, ela diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós só fazemos com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse com a gente. É sobre isso. Em seu Sermão do Monte, Cristo ensinou que os filhos de Deus devem aspirar a ir além da obediência à letra da lei. Deus espera que reflitamos o caráter amoroso de Deus, não somente respeitando o nosso próximo, mas também sendo generosos com ele, inclusive quando ele não merece. Uma das coisas mais difíceis na minha caminhada cristã, eu falo isso de uma forma bem, da minha experiência pessoal, uma das coisas mais difíceis na minha caminhada cristã foi o perdão. Não sei vocês, mas para mim foi algo extremamente difícil. Perdoar determinadas coisas foi algo muito difícil. E quando na família as coisas são mais complicadas, né? Quanto mais próximo, mais machuca a gente, porque nós amamos essas pessoas, né? Dentro da família as coisas são mais difíceis. O meu relacionamento com a minha mãe foi algo extremamente difícil ao longo da vida. E hoje, né, ao olhar para ela, a forma como eu consigo olhar para ela, é realmente o poder de Deus. Ao longo dos anos, eu supliquei muitas e muitas vezes a Deus que me ajudasse a perdoar minha mãe. E na adolescência eu ficava me sentindo mal, depressiva até, porque eu ficava pensando: eu tenho que honrar a minha mãe, eu tenho que amar a minha mãe, mas eu não consigo, Senhor. Eu dizia isso para Deus: eu não consigo. Eu não consigo demonstrar algo a ela, um amor, um carinho, por alguém que só me trata mal. E alguém que deveria me acolher, me amar, me proteger. A transformação que o Senhor fez, a restauração que o Senhor fez no meu relacionamento com a minha mãe é a coisa mais linda que eu entendi. Na minha família, algumas semanas atrás, nós estávamos reunidos e aí meu tio foi falar assim: é impressionante a forma como sua mãe te trata agora. E eu falei assim: é o poder de Deus. É o poder de Deus. É incrível. Por isso que, ao cantar e falar do amor de Jesus, isso me emociona. Porque ele entende cada uma das nossas necessidades, aquilo que nós nem falamos para ninguém.
Ele conhece lá dentro do nosso coração e Ele nos ama tanto que Ele já preparou tudo para nós. E Ele já vai direcionando as coisas e Ele vai lapidando corações. E hoje, se eu estou aqui falando sobre isso com vocês, é porque lá atrás, durante toda essa caminhada dolorosa, Ele tinha planos para isso também. Eu creio nisso. O perdão é um ato de graça que nasce da misericórdia de Deus. Deus quer que sejamos generosos com aqueles que nos prejudicaram, perdoando essas ofensas da mesma forma como Deus nos perdoa. Dessa forma, Deus quer que vivamos sua ética do reino dos céus aqui na terra. Carol Tsumu foi uma famosa autora cristã que, juntamente com sua família, escondeu pessoas de origem judaica em sua casa durante a ocupação alemã dos Países Baixos. Interessante que essa moça, ela conseguiu salvar algumas pessoas, mas os vizinhos denunciaram ela e ela foi presa. E por causa da sua ética, ela foi torturada muitas vezes, da forma mais desumana possível. Mas ela não entregou a sua lei de apoio. E nessa captura, ela perdeu a sua irmã morreu. Também torturada, mas não conseguiu suportar. Em uma ocasião, após uma reunião específica, Carol foi abordada por um ex-guarda alemão. E esse guarda, ele se converteu. E ele chegou para ela e disse: olha, eu acredito que Cristo me perdoou. Agora eu queria pedir que você me perdoasse. Imagina o coração de Carol nesse momento. Aquele homem a torturou das formas mais terríveis possíveis. Ele torturou tanto a sua irmã que ela perdeu a vida. E agora como perdoar essa? Então, ela orou: Jesus, ajude-me a perdoar este homem. Não consigo fazer isso sozinha, mas sei que devo perdoar aqueles que me feriram. À medida que ela orava, segurando a mão dele enquanto orava, uma força desceu por seu braço e lhe trouxe uma sensação de verdadeiro calor de perdão. Eles ficaram de mãos dadas por um longo tempo. E ela disse a ele: eu o perdoo, irmão, de todo o coração, com lágrimas nos olhos. Essa foi uma das coisas mais difíceis que Deus pediu que Carol fizesse. Vocês não acham isso? Imagina você perdoar alguém que lhe causou tanto dano. O ideal ético de Deus é alto, mas Ele nos capacita a praticar o que nos pede por sua graça e poder. Eu ouvi isso também dessa pessoa. Ela falou assim: a Bíblia apresenta uma forma impossível de viver. Ela falou isso para mim. Uma forma impossível, um padrão de vida impossível de viver. É claro. Se eu chegar e começar a dizer: agora eu vou fazer isso por mim mesma, é impossível. Mas Cristo é aquele que vai nos capacitar, nos dar força e nos ajudar a cada passo do caminho. Não vem de nós não temos capacidade para isso. Em resposta à nossa pergunta inicial sobre o que é ética e a moral de Jesus, podemos dizer que a vontade de Deus está refletida em sua santa lei. Deus é quem define o que é bom e o que é mal. E Ele espera que façamos o que é bom. A santa lei de Deus é baseada no princípio do amor a Deus e do amor ao próximo. Todo mandamento leva ao respeito e o amor a Deus, ao respeito
ao próximo. A lei nos leva a amar e a respeitar a pessoa do Senhor Jesus. E também nos leva a amar e respeitar os nossos semelhantes. A ética de Jesus nos desafia a ir além da obediência literal da lei, buscando refletir o seu caráter amoroso e misericordioso de Deus, que perdoa aquele que não merece e mostra misericórdia ao pecador arrependido. Queridos, hoje eu convido você a permitir que a lei de Deus seja o seu guia a cada passo do caminho. A caminhada cristã é desafiadora em muitos aspectos. Nós temos muitas coisas a enfrentar. No momento em que você toma a decisão ao lado de Jesus, o inimigo fica muito irado com isso. Pode acreditar. E tudo que ele vai fazer é para te afastar do Senhor. Porque ele tem pouco tempo, ele sabe que o pouco tempo que ele tem, ele quer aproveitar para nos levar a Cristo. Mas se a gente ficar grudadinho com o Senhor, todos os dias, não dá para abrir brecha não, o inimigo não brinca em ser do mal. Então a gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode brincar de eu de vez em quando vou lá e dou uma lida na Bíblia. De vez em quando eu vou lá e falo com Deus. É todos os dias, todo o tempo. Hoje eu queria convidar você, mais uma vez, a entregar cada pedacinho da sua vida a Jesus. E que o estudo diário, a comunhão com o Senhor, seja a prioridade da sua vida. Aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de abrir e meditar nela, vai mostrar os princípios, o caminho de como a gente deve viver. É o mapa. É o mapa. Se você seguir aonde ele está dizendo para seguir, ele vai levar para o caminho que Deus vai preparar para nós. Jesus é o maior milagre que nós podemos ter na vida. Muitas pessoas vivem a vida buscando grandes milagres. A gente vê aí muitas denominações fazendo grandes apresentações, buscando grandes milagres, mas o maior milagre que nós podemos ter na vida já está disponível a nós. Jesus é o grande milagre da nossa vida. Se você conhecê-lo, se você andar com ele, esse é o maior milagre que você pode querer na sua vida. Nesse momento, vou cantar esse louvor. Que você entregue a sua vida mais uma vez ao Senhor. E ele diz: os teus sonhos são os meus, as suas dificuldades são